Olá, alunos do segundo ano do Colégio Magistral. Aqui é a professora Késia, professora de Física. Na aula de hoje, daremos continuidade ao conteúdo de calorimetria, iniciando pelas fases da matéria, pois, a depender da temperatura e da pressão a que está submetida, uma substância ela pode se encontrar na fase sólida, na fase líquida ou na fase gasosa, certo? Para cada fase da matéria, teremos características próprias. Na fase sólida, as partículas que constituem a substância, elas estão arranjadas regularmente no corpo, certo? Sendo a sua forma e o seu volume bem definido. E as partículas elas vão estar muito próximas umas das outras, fazendo com que a força que liga uma à outra, seja bastante intensa. Já na fase líquida, essas partículas elas estarão mais afastadas umas das outras, certo? E irão se movimentar mais livremente. Na fase líquida, temos volume bem definido. Já a forma da massa líquida será a mesma do recipiente que a contém, certo? E na fase gasosa? Na fase gasosa, as partículas elas apresentarão estrutura bem definida e as forças entre elas é fraca, diferente da fase sólida, que tem uma força entre as partículas intensa. Na fase gasosa, essa força é fraca e o movimento acontece ao acaso. Na fase gasosa também temos um movimento permanente e desorganizado das partículas, sendo o seu movimento, as partículas estando praticamente livres uma das outras. Há também as mudanças de fase, sendo o estado sólido, líquido e gasoso da matéria, podendo haver mudança de um estado para o outro. A mudança do estado sólido para o estado líquido chama-se de fusão. Já quando essa matéria ela muda do estado líquido para o sólido, temos a solidificação. Quando a mudança do estado líquido para o gasoso, ocorre a vaporização. E do gasoso para o líquido, temos aqui a condensação. A mudança do estado sólido para o gasoso ou do gasoso para o sólido obtém o nome de sublimação. Tranquilo até aí? Espero que sim. Vamos lá. E o calor latente? Olha, quando tratamos de calor latente de uma substância, é a quantidade necessária de calor para provocar a mudança de fase em 1 grama de qualquer substância e será característico de cada substância e de cada mudança de fase. Lembrando que na aula passada falamos a respeito do calor sensível. O calor sensível que era aquele em que aumentava-se a temperatura do corpo, porém não havia mudança de fase. No calor latente, haverá uma mudança de fase nessa substância. E como posso calcular o calor latente? Sei que a minha quantidade de calor é igual a m vezes L, sendo m a minha massa e L o calor latente de mudança de fase, podendo haver o calor latente de fusão, calor latente de vaporização, calor latente de solidificação, porque eu estou tratando da mudança de fase da matéria. Vamos a um exemplo? Olhe. Um corpo de 50 gramas no estado sólido recebe calor até um ponto no qual sua temperatura ela não varia. Sabendo que, no período em que sua temperatura permaneceu constante, ainda foi necessário fornecer 2.000 calorias de energia para ele mudar de estado físico. Ele saiu do estado sólido para o estado líquido. Quando sai do estado sólido para o estado líquido, obtém-se o nome de fusão, não é isso? Ele pede para a gente calcular o calor latente. Vamos retirar os dados da questão? Temos aqui, olha, massa igual a 50 gramas e quantidade de calor igual a 2.000 calorias.
sendo a fórmula para calor latente igual a Q igual a M vezes L. Vamos substituir os valores. Sendo Q igual a 2.000 calorias igual a 50 a massa vezes L, que é o nosso calor latente. L, então, será igual a 2.000 dividido por 50. Logo, o calor latente é igual a 400 calorias por gramas. Tranquilo? Temos também aqui a nossa curva de aquecimento e a curva de resfriamento. A minha curva é da quantidade de calor versus, temperatura versus quantidade de calor, certo? Olha, temos aqui a quantidade de calor 1, quantidade de calor 2, quantidade de calor 3, 4 e 5. Vamos analisar o estado da matéria, a fase da matéria em cada ponto desse gráfico. Olha, aqui entre θ1, entre o ponto A e B, temos então o estado sólido da matéria. Percebam que a temperatura ela começa a aumentar e em determinado instante, certo? Ela fica constante. Então, entre A e B há uma elevação na temperatura. Ela está aqui no estado sólido. Entre B e C, essa temperatura ela permanece constante, a nossa temperatura de fusão. Então, temos aqui o estado sólido mais líquido. É quando ocorre, como eu falei anteriormente, a fusão. Entre o ponto C e o ponto D, há uma elevação da temperatura, sendo essa substância encontrada no estado líquido. Percebam que aqui entre D e E, a minha temperatura novamente ela ficou constante. Então, eu tenho a substância no estado líquido mais vapor. Aconteceu aqui, eu tenho aqui, olha, constante. Quando eu tenho a mudança de fase da matéria, ela está aqui na vaporização. E, por fim, entre o ponto E e o ponto F, há novamente uma elevação na temperatura, podendo ser encontrada essa substância no estado de vapor. Tudo isso serve, para analisarmos o que está ocorrendo aqui na substância. Em Q1, entre o ponto A e o ponto B, temos calor sensível, pois houve apenas uma elevação na temperatura dessa substância. Entre o ponto B e o ponto C, temos aqui Q2. Temos calor latente, pois aqui houve uma mudança, certo? Na fase, no estado físico dessa substância. Entre C e D temos Q3. Veja que aumentou a temperatura, mas o seu estado físico não mudou. A fase dessa substância não mudou. Temos então calor sensível. Entre D e E temos a vaporização. Temos uma mudança de fase na nossa substância. Logo, teremos calor latente. E entre E e F, Q5, teremos o calor sensível. Espero que tenham compreendido e até a próxima.